Olá, pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre mais um pacote da nossa série de vídeos sobre pacotes do R. Bom, o pacote que a gente vai ver hoje está dentro do pacote EasyStats. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Grazi, faço parte aqui da equipe do Manual do Cientista e sou eu que vou ministrar essa aula de hoje para vocês. O pacote que a gente vai ver hoje está dentro do pacote EasyStats, que tem uma série de pacotes dentro dele. Ele engloba uma série de pacotes muito legal que vai facilitar a nossa vida na hora de analisar os nossos dados. E é isso que o pacote EasyStats se propõe. Ele é uma coleção de pacotes que fornece uma estrutura unificada para que a gente possa ajudar a gente a controlar esses monstrinhos assustadores da estatística, que geralmente incomoda a gente. E por isso, gente, vale muito a pena aprender o R, porque tem uma série de pacotes que vai facilitar a nossa vida. Tem muita gente trabalhando para facilitar a nossa vida. E se você quer aprender a linguagem R e aprender a dominar essa ferramenta incrível, a gente tem um clube de assinatura que é o CDP, um clube de assinatura voltado para pesquisadores, para pessoas que estão no mestrado, no doutorado, na graduação. Então, se você está desenvolvendo uma pesquisa e quer aprender a dominar essa ferramenta, o nosso clube é o curso certo para você. É só clicar na descrição do vídeo que tem o link. Bom, vamos continuar. Então, aqui, se você é curioso, você pode entrar na documentação de outros pacotes além do Effect Size, que é o que a gente vai aprender hoje. E se você é curioso, você pode vir aqui, entrar e ver a documentação da coleção de pacotes que tem aqui. O pacote que a gente vai ver hoje é o pacote Effect Size. Ele calcula, converte, interpreta os índices de tamanho de efeito. Então, é muito legal, porque muitas vezes a gente tem dados, consegue um P significativo, mas precisa também saber o tamanho do efeito, para ver se apesar do P ser significativo, o tamanho do efeito é grande ou pequeno. E dependendo da área, um efeito pequeno pode ser bom, pode ser ainda relevante ou não. Isso vai depender da área, né? Depende do que você está trabalhando para a gente saber se um efeito pequeno vai ser relevante ou não. Vamos entrar aqui, ó, e só clicar aqui que vai para a documentação do pacote específico. No caso aqui, Effect Size, que é o índice de tamanho de efeito. Então, o objetivo do pacote é fazer com que a gente tenha ferramentas para trabalhar com índices do tamanho de efeito. Então, aqui na documentação vai mostrar vários índices que ele calcula de forma detalhada e a gente vai pegar essa documentação, vai lá para o R, para que a gente possa entender como funciona esse pacote. Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhada nessa documentação, mas vamos lá para o R, que eu vou mostrar de forma mais detalhada para vocês. Vamos mostrar na prática como funciona, beleza? Aqui no R, eu já coloquei aqui, eu já copiei de lá e colei aqui para ficar mais fácil, né? E já deixei a descrição aqui do pacote, o que ele faz, já para ficar mais fácil. Então, uma coisa que é importante que vocês façam, toda vez que vocês pegarem a documentação do pacote, for testar, já comenta tudo, porque esse script vai ficar para vocês estudarem. Então, já vai montando aí o seu acervo. E se você quiser ter acesso ao nosso acervo pessoal, no Clube do Pesquisador, a gente tem todo o acervo comentado disponível para vocês. Então, gente, vale demais entrar no Clube do Pesquisador. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o pacote. Que aqui o pacote Effect Size. A gente pode também instalar aqui o EasyStats, porque o EasyStats já vai trazer todos os pacotes que tem dentro dele. Então, em vez de instalar o Effect Size, a gente também pode aqui instalar o EasyStats, parênteses e Effect Size, colocar entre aspas. Bom, beleza? Então, ou você instala o Effect Size ou você instala o EasyStats. Eu já tenho os dois instalados, então eu vou deixar aqui para não correr o risco de eu instalar sem querer. Uma opção, você carregar o Effect Size ou carregar o EasyStats, porque quando a gente carrega o EasyStats, já vem junto com ele o Effect Size, ou você pode carregar só o Effect Size. Eu sugiro carregar o EasyStats. Bom, deixa eu tirar aqui, ó, gente. Eu sempre tiro aqui os acentos, mas às vezes eu esqueço. Porque senão, quando vai de um computador para o outro, onde tem acento, vira um ponto de interrogação. É só uma dica para comentar sem acento, tá? Vamos lá. Primeiro índice aqui, a gente vai calcular o índice de Cohen-D. É um índice que mede a diferença entre dois grupos e ele divide pelo desvio padrão de Pollard. Esse desvio padrão
é uma média ponderada dos desvios padrões de dois grupos. A gente vai utilizar quando a gente tiver um tamanho de amostra moderado e ele vai presumir que a gente tem uma homogeneidade de variância, que a variância entre os grupos são semelhantes. Então, isso é uma coisa que é importante quando a gente for utilizar ou escolher um índice de tamanho de efeito. É importante que a gente entenda a estrutura dos nossos dados. Então, se você tiver um tamanho de amostra moderado e se a variância for homogênea, né, você pode utilizar esse índice. A gente vai utilizar aqui o banco de dados MGP, que já é um banco de dados aqui do R. Ele vai ter aqui algumas marcas de carros e algumas informações sobre essas marcas de carros. Agora, a gente vai calcular aqui o índice de Correns D. Para isso, basta a gente utilizar aqui a função Correns underline D. Entre parênteses, a gente vai colocar as variáveis que a gente quer. Então, a gente vai colocar aqui a variável MGP e a variável AM. E a gente vai ver o tamanho do efeito em relação a essas duas variáveis. Vamos rodar aqui, então. E não pode esquecer de colocar a data igual ao nome do seu banco de dados, do objeto do seu banco de dados. Vamos rodar. Então, ele calculou aqui o índice de Corr D. Bem simples, né, gente? Bem fácil. E o tamanho do efeito foi aqui, ó, menos 1,48. E esse é um tamanho de efeito grande. Agora, a gente pode calcular também aqui o tamanho e efeito de heads-D. Esse aqui, basta a gente utilizar a função heads-D e colocar mais uma vez as variáveis que a gente quer testar e o banco de dados. Então, vamos rodar. E a gente calculou. E também a gente tem um tamanho de efeito grande, só que ele é menor. E o outro aqui, o Glass Delta, a gente pode também calcular usando a função Glass Delta. E entre parênteses, a gente vai colocar as nossas variáveis e a gente vai colocar aqui o nosso banco de dados e vai calcular. Vocês viram que é bem simples calcular diferentes tamanhos de efeito. Basta utilizar a função do tamanho de efeito, pôr as variáveis e colocar o banco de dados. Mais nada. E qual que é a diferença entre esses tamanhos de efeito? O tamanho de efeito de Correns, ele mede a diferença entre dois grupos, dividido pelo desvio padrão, né? Já o tamanho de efeito de heads-D, ele é semelhante ao de Correns, mas ele ajusta o cálculo do tamanho de efeito para o tamanho da amostra. Aqui a gente pode ter amostras menores, no outro a gente podia ter amostras moderadas, aqui a gente pode ter amostras menores, amostras pequenas. E o de Glass Delta, ele usa apenas o desvio padrão do grupo controle. Ele é importante utilizar ele quando a gente tem uma variância heterogênea entre os grupos. Lembra que eu falei para vocês que o de Corr, a gente precisa ter uma homogeneidade de variância? Aqui a gente pode utilizar quando tiver heterogeneidade de variância. Essa é a diferença entre eles. Então, é bem simples calcular aqui esses tamanhos de efeito. E a gente também pode fazer uma interpretação do tamanho de efeito de acordo com alguma regra, de acordo com algum autor. Por exemplo, a gente pode interpretar esse tamanho de efeito de acordo com Corr 1988 ou de acordo com Gigna 2016. E aí, a gente vai ter diferentes resultados, ou não, né? Dependendo da nossa interpretação. Aqui está falando que, de acordo com o autor, Corr em 1998, o tamanho de efeito é pequeno. E aqui está falando que o tamanho de efeito é moderado. Então, de acordo com o autor, a gente teve uma interpretação diferente. Então, quando a gente for interpretar o tamanho do efeito, é importante a gente falar de acordo com o que a gente está falando que o tamanho de efeito é pequeno ou grande. Beleza, gente? E esse foi o pacote Effect Size. Dá para vocês explorarem mais outras funções lá na documentação do pacote. Eu mostrei um geral aqui para vocês e eu espero vocês no próxima aula do próximo pacote. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, que a gente vai trazer várias outras aulas aqui para vocês. E quem quiser aprender um pouco mais, é só vir fazer parte do CDP, que é o nosso clube de assinatura. O link está na descrição.